Oi, gente! Vamos conversar um pouquinho mais sobre os tipos de conto. Das nossas últimas aulas, o que a gente conversou foi sobre o conto fantástico, né? Onde a gente tem ali o encontro de duas dimensões entre o real e o irreal, ou seja, você tem ali uma narrativa onde o real se encontra com o surreal, ou seja, com a imaginação, com a criação. Né? Daí surgem filmes como O Orfanato da Senhorita Peregrine, todos aqueles, até o do Tim Burton também tem uma pegada um pouco de conto fantástico, né? Porque você tem ali uma esfera da realidade e de repente elementos fantásticos, ou seja, elementos maravilhosos, começam a tomar conta da narrativa. E você não sabe até que ponto aquilo é real e aquilo não é mais real. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os contos de terror, né? São aí contos interessantes que a gente tem. E é impossível falar de contos de terror sem a gente falar do Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe foi um norte-americano que escreveu contos de terror. Na verdade, o Edgar Allan Poe vai dar início, vai ser o pai dessa narrativa moderna de terror. E ele foi amplamente traduzido, principalmente por autores importantes dentro da literatura brasileira, como Clarice Lispector e Machado de Assis. Não menos importante, como o francês Charles Baudelaire. E o português, autor português Fernando Pessoa. Então vocês estão vendo que o cara foi bem traduzido, né? A gente tem nomes importantes dentro da literatura brasileira e mundial. O Edgar Allan Poe vai ser o cara que vai começar essa questão de mistério, tensão, essa questão investigativa que hoje a gente vê dentro da televisão, né? Como NCIS, e outras séries aí investigativas começaram aqui, com contos do Edgar Allan Poe, né? O Edgar Allan Poe tem contos bem importantes como O Corvo e o Gato Preto, onde vocês vão encontrar uma narrativa curta, como é característica do conto, poucos personagens, como também é característica do conto, e ali um clima de tensão, sombrio, tenebroso, mistério, né? A gente vai ter assassinatos, a gente vai ter desaparecimentos. Tudo isso causa no leitor uma tensão. E o Edgar Allan Poe faz isso com maestria. Esse livro que eu tô aqui se chama Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. É uma adaptação que Clarice Lispector fez. Indico a leitura, se não integral, mas pelo menos de alguns contos, como o Edgar Allan Poe, Coração Delator. São contos importantes aí que vão influenciar autores diretamente, como Machado de Assis, né? Um dos contos aqui que a gente tem, O Coração Delator, trata de um assassinato e que o personagem acha que cometeu o crime perfeito. E ele fala assim: ninguém nunca vai descobrir, eu cometi o crime perfeito. Só que aí ele fica se questionando: e se um dia eu contar para alguém? Né? Então ele ali dentro dessa questão da culpa, ele acha que ele mesmo vai ser o delator e um dia ele acorda e realmente ele contou para a polícia que ele cometeu o crime, ou seja, ele é a gente tem dentro do personagem o vilão e o herói, né? E o Machado vai copiar isso quando ele fala do Bentinho, onde a gente tem dentro do Bento Santiago, de Dom Casmurro, o, o personagem principal, né, que tende a ser bom, e o vilão do dentro da mesma pessoa, né? Então é uma dualidade interessante. Então, assim, quando vocês olharem filmes como It, a Coisa, né, do Stephen King, quando vocês olharem todos esses filmes de terror, saibam que tem um pezinho aqui. É do Edgar Allan Poe que a gente retira isso. E como construir um bom conto de terror? Bom, eu vou deixar algumas atividades para vocês, mas assim, é muito interessante criar contos de terror porque te dá uma abertura de colocar o leitor numa situação de dúvida. Isso é muito legal. Porque você coloca o leitor ali pelo mistério, você
capta o leitor, talvez pelo medo, né, pelo tenebroso, pela aquele mistério de que eu não sei o que, que vai acontecer, pelo inesperado. Isso é muito legal. Quem faz isso muito bem, o Edgar Allan Poe, como eu já disse, que deu origem a outros, que inspirou outros autores, né? E deu origem a essa narrativa detetive que a gente conhece hoje. Então, quando a gente assiste um filme em que você vê lá uma saga detetive, que ele vai achar o assassino ou achar a pessoa que está desaparecida, a gente tem aqui o nosso ponto de partida. Isso é muito interessante para a gente poder falar da intertextualidade. Não existe texto que não seja um intertexto. Então, o cara que escreve, o escritor, ele em algum momento leu outros autores que o inspiraram. Nada vem do nada. Né? Nada vem do nada. O processo de escrever literatura é exatamente isso. Isso é uma coisa que eu sempre peço para vocês prestarem atenção. Que a literatura não é um espírito divino que baixa dentro do autor e ele escreve uma obra-prima. Não, é um trabalho minucioso de outros autores, né? De ter lido outros autores, de ter conhecido teorias e ter conhecido técnicas, até de narração mesmo. E isso é fundamental para você ser um bom escritor. Quem escreve bem geralmente consegue desvendar esses segredinhos que os autores têm, né? Quando você lê o Machado, você vê um pouquinho do Edgar. Quando você lê a Clarice, você vê um pouquinho do Edgar. Então, é isso, é você saber fazer essas relações entre autores que engrandecem a gente na hora de sermos escritores, porque querendo ou não, nós somos escritores, né? O tempo inteiro a sociedade exige que a gente escreva, né? Vocês vão fazer prova, o professor pede para vocês escreverem. Vocês vão fazer um concurso, professor, a banca pede para vocês escreverem. A nota da redação é o que reprova no Enem. Então, assim, se eu quero fazer hoje uma boa universidade, eu tenho que saber escrever, né? É claro que a gente geralmente não pede a literatura, né? Só que conhecer a literatura nos auxilia para sermos esses bons escritores e bons intérpretes de obras. Vocês podem querer passar na UNB, mas é impossível você passar na UNB se você conhecer Machado. Porque em toda prova da UNB vai ter o Machado de Assis. Eles querem saber se você conhece Machado de Assis, se você sabe desvendar esses segredinhos que estão lá dentro do Machado de Assis. E é fundamental que a gente conheça, né? Não só para o vestibular, mas também como pessoas que buscam conhecimento, que vão atrás disso. Então, olha só, vocês encontram alguns contos na internet, indico que vocês leiam alguns, né? Pelo menos o do Gato Preto é muito interessante, e o do Corvo também. São dois contos bem interessantes mesmo. O Coração Delator também. E são contos pequenos que vocês conseguem ler e conseguem. E que isso enriquece vocês do ponto de vista literário, do ponto de vista de interpretação, enfim. Além disso, vou deixar uma atividade para vocês tentarem criar um conto de terror. A gente pode ler juntos e vai ser bem divertido, é bem interessante fazer essas atividades, porque testa a criatividade de vocês, né? E dá uma abertura muito grande, porque quando você fala do conto de terror, o pessoal geralmente tem uma imaginação bem fértil para falar sobre isso. Então, olha só, não fiquem sem fazer nada nessa quarentena. Vamos ler, vamos pesquisar, vamos conhecer coisas novas. Como eu disse no vídeo introdutório, a Faber-Castell abriu todos os cursos dela, tem muitos cursos de desenho fantásticos. Tá tudo aberto aí para a gente poder passar por esse período de uma forma mais tranquila, mais suave, né? Cuidando da saúde mental, que é muito importante, e cuidando que a gente não pare. Tá bem? No mais é isso. Façam os exercícios e vai dar tudo certo, gente. Beijinhos.